Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, do 3 até o 3:10. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, nós, irmãos orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, ou Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos. Por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente, reparar as deficiências da vossa fé. Vamos orar. Pai bendito e santo, nós suplicamos a Ti a graça para ouvirmos a Tua palavra com atenção e retermos, Pai, o Teu ensinamento, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos falar hoje. Sim, Pai. E praticarmos, Pai. Dá-nos a graça de estarmos atentos, que o Teu Espírito coloque a Tua palavra em nós e nos dê capacitação para praticá-la na nossa semana, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Pai, a fazermos a Tua vontade conforme é do Teu agrado. Que o Teu nome seja glorificado e que Jesus seja exaltado. Amém. Por meio da pregação do Evangelho, por meio também do nosso ouvir atento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos até aqui, até essa parte de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, como foi o ministério de Paulo, de Silvano, que é Silas, e Timóteo, lá em Tessalônica. Então, depois da ação de graças, da longa ação de graças que Paulo faz lá no capítulo 1, como nós vimos, no capítulo 2, ele começa a falar desse seu ministério ali entre os irmãos em Tessalônica, né, na cidade de Tessalônica. E ele ali faz uma defesa, digamos assim, do seu ministério ali. E lembra que ele argumenta dizendo que o ministério deles lá nessa cidade, entre os irmãos de Tessalônica, não foi um ministério como a pregação dos filósofos, dos cínicos da época, viajantes que enganavam as pessoas. Eles estavam ali, Paulo, Silvano e Timóteo estavam em Tessalônica, porque Deus confiou a eles a mensagem do Evangelho. Eles foram ali, sinceramente, como crianças entre eles, como uma mãe que acaricia os seus filhos, e também Paulo, Silvano e Timóteo foram como um pai que exorta os seus filhos. Então, eles exortaram aqueles irmãos de Tessalônica. O pai, na época, no mundo antigo, ele era responsável pela conduta moral de seus filhos.
Então, Paulo, Silvano e Timóteo, eles agiram assim. Eles estavam preocupados com a conduta dos irmãos de Tessalônica, e por isso eles exortaram, porque eles queriam que eles vivessem por modo digno de Deus. Paulo estava, então, preocupado com o futuro desses irmãos. O Deus que vos chama para o seu reino e glória, ele deve ser servido, obedecido por vocês de um modo digno. Então, Paulo estava preocupado com o futuro deles, o futuro final deles. Por isso que ele os exortou. E ele Paulo reconhece que os que aceitaram a palavra lá em Tessalônica, eles haviam feito isso de uma maneira sincera. Isso aparece no capítulo 2, no versículo de 13 a 16, nesse trecho aí, que nós já vimos. Ele reconhece que esses irmãos aceitaram a palavra de uma maneira sincera, porque eles fizeram isso no meio de um contexto totalmente desfavorável. Lembra que lá em Tessalônica, pessoas se levantaram para perseguir Paulo e os cristãos ali que aceitaram a palavra, mas mesmo assim aqueles irmãos ouviram, receberam a palavra e continuaram crentes virtuosos, crentes fiéis. Então, veja que o contexto para eles aceitarem a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, foi completamente desfavorável. E isso mostra que, de fato, eles haviam aceitado a pregação da palavra, porque eles fizeram isso no meio de muita tribulação. E veja, meus irmãos, que Paulo também, nesse trecho, ele fala de pessoas que estavam perseguindo Paulo, Silvano e Timóteo. Os judeus descrentes ali em Tessalônica começaram a se incomodar com a pregação do evangelho e eles foram hostis a Paulo e seus companheiros de viagem. Tanto é que foi necessário Paulo, Silvano e Timóteo saírem dali de Tessalônica, fugirem para a Bereia. E Paulo vê essa hostilidade desses descrentes como a indicação de que a ira de Deus tinha vindo sobre eles definitivamente. E agora Paulo, então, ele fala sobre os seus sentimentos e as suas ações depois que eles saíram de Tessalônica. Então, digamos que no capítulo 2, do 1 ao 16, Paulo ele fala ali do contexto histórico do seu ministério, junto de Silvano e Timóteo, enquanto eles estavam em Tessalônica. Agora ele vai focar nos seus sentimentos, nas suas preocupações e também nas medidas, nas ações que ele tomou depois que eles saíram de lá, da cidade de Tessalônica. E esse trecho aí, capítulo 2, 17 a 3, 10, ele está dividido em 4 partes. Então, na primeira parte, que vai do versículo 17 a versículo 20 do capítulo 2, Paulo ele fala aí do seu desejo para ver os irmãos de Tessalônica, do desejo dele, de Silvano e Timóteo. Estou usando Paulo aqui como um representante. Ele fala do seu desejo de ver esses irmãos de Tessalônica. Na segunda parte, que vai do versículo 3, ou melhor, do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, Paulo ele vai falar aí da providência que ele tomou no envio de Timóteo. Ele estava preocupado com os irmãos de Tessalônica, então ele envia Timóteo para ver como anda a fé desses irmãos. E na terceira parte, que vai do versículo 6 a 11 do capítulo 3, Paulo fala do regresso de Timóteo com boas notícias. E a última parte, que é o capítulo 3, do 11 a 13, Paulo faz uma oração aí final, pedindo a Deus que dirija o caminho até esses irmãos, ou seja, que ele permita que eles regressem até a cidade de Tessalônica. Então, vamos ver aí a primeira parte, que é o capítulo 2, versículo 17 a 20. Então, esse trecho, meus irmãos, é um dos trechos que, das cartas de Paulo, é um dos trechos que ele mostra ali as suas emoções, que ele coloca ali os seus sentimentos à mostra. E a primeira coisa que nós devemos observar aqui, no versículo 17, é que, embora eles estivessem saídos de Tessalônica, eles estavam longe daqueles irmãos, Paulo fala que o coração deles ainda estava lá.
Ou seja, ele tem um envolvimento, uma relação com esses irmãos, tanto é que ele diz que eles estão se sentindo orfanados. O que significa isso, né? A ideia de que eles estão se sentindo como órfãos. Ou seja, nós estamos privados de vocês, assim como um filho que perde seus pais, estão privados da relação, do relacionamento presencial dos seus pais. Eles se sentem como membros de uma família, né? Então, Paulo, Silvano e Timóteo vê a igreja de Tessalônica como sua família e eles se sentem longe dessa família. Então, ele mostra, meus irmãos, Paulo mostra aqui que ele, Silvano e Timóteo, eles foram lá para Tessalônica não apenas para pregar o evangelho e depois saírem de lá da cidade, esquecerem aqueles irmãos para sempre. Ele tem um envolvimento, um laço, um envolvimento relacional, sentimental com esses irmãos. Então, é interessante isso porque Paulo, Silas e Timóteo muito provavelmente reprovariam aquelas pessoas que não se envolvem com a sua igreja local. Pessoas que aparecem aqui na igreja, né, a igreja que eu estou falando no sentido de assembleia, no culto, elas vêm apenas para cultuar a Deus, e depois que o culto acaba, elas saem, vão seguir suas vidas durante a semana, não se envolvem com os irmãos, não tem nenhum laço, nenhum vínculo com os seus irmãos na fé. E esse tipo de atitude é claramente errado, porque a gente não pode tratar a igreja como se fosse apenas mais um lugar onde a gente aparece durante a semana como um grupo social. A gente vem para cá para ter um convívio social, relaxar, né? Trabalhamos muito durante a semana, a gente vem para cá para relaxar, para apenas participar do culto e ter um momento de paz, digamos assim. Isso é errado porque essa não é a atitude que nós devemos ter para com a nossa família. A igreja é a nossa família e com a família a gente se envolve, a gente ama, a gente se relaciona, a gente tem laços. Então, é isso que Paulo ele está mostrando aqui. Eles foram lá para Tessalônica, pregaram o evangelho e também eles se relacionam com esses irmãos, eles têm um laço com eles. Tanto é que estão distantes, mas se sentem privados dessa companhia. Aquela companhia dos irmãos que estavam na cidade de Tessalônica era importante para Paulo, Silvano e Timóteo. Eles os amavam e foi por causa desse envolvimento com esses irmãos que Paulo sentiu falta deles, se sentiu privado deles. Então, e é por causa desse afeto, meus irmãos, que eles desejam regressar para ver esses irmãos. Então, esse versículo 17 mostra essa privação da companhia. E a gente tem que sentir isso quando a gente se sente privado, quando a gente está longe dos nossos irmãos. A pandemia nos mostrou algo desse tipo. A gente ficou longe da igreja por muito tempo e a gente se sentiu privado dessa comunhão. Para quem vem para a igreja apenas para cultuar e não quer se relacionar, não sentiu nada, né? Mas, como nós vimos, isso é um erro. A gente tem que se relacionar com a igreja, a gente tem que ter vínculo, laço com a família de Deus, que é a nossa família. E agora, no versículo 18, por causa desse afeto, ele fala aí que eles desejaram regressar para ver esses irmãos. Então, acompanhe comigo a leitura do versículo 18. Diz assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, eles desejaram regressar a Tessalônica, mas não foi possível porque algo os impediu. E esse algo foi o adversário. Aqui literalmente é o Satanás, o adversário, aquele que é contra nós, o nosso inimigo. Ele nos impediu de ir até vocês. E é interessante que, lembra que Paulo, no capítulo 2, no início do capítulo 2,
é muito provável que ele esteja fazendo uma defesa ali contra pessoas que possivelmente teriam se levantado para argumentar que Paulo, Silvano e Timóteo estavam apenas enganando os irmãos de Tessalônica. Ou seja, eles são charlatões, querem apenas enganar vocês. Eles pregam uma mensagem apenas para enganar e obter dinheiro de vocês. Então, muito possivelmente, Paulo, no capítulo 2, ele está fazendo um discurso apologético do seu ministério lá em Tessalônica. Ou seja, a gente não agiu como charlatões no meio de vocês. E aqui, esse versículo 18, no capítulo 2, ele funciona dessa maneira também. Se pessoas se levantassem contra Paulo, Silvano e Timóteo, dizendo que eles abandonaram os irmãos de Tessalônica e nunca mais iriam voltar, Paulo desmente eles aqui. Ou seja, isso não é verdade. A gente tentou regressar, eu mesmo, Paulo, eu tentei mais de uma vez, mas não foi possível. Satanás impediu isso, ele obstruiu o nosso caminho. Então, é algo que foge do poder de Paulo, né? Ele não tinha como estar lá em Tessalônica por causa desse impedimento que Satanás promoveu. E a gente não sabe como Satanás fez isso, né? Como o adversário fez isso, mas possivelmente esse impedimento tenha sido feito por meio de hostilidade, por meio da hostilidade daquelas pessoas que estavam perseguindo Paulo, como ele menciona aqui mesmo na carta, na primeira carta aos Tessalonicenses, também em Atos. Aqui nessa carta, no capítulo 2, versículo 15 a 16, ele fala daqueles que não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. E no capítulo 3, versículo 2 e 3, para o benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Então, talvez a hostilidade que Paulo, Silvano e Timóteo estavam passando tenha servido ali a Satanás. Satanás estava ali por trás daquela hostilidade e isso impediu deles regressarem a Tessalônica para ajudar os irmãos, para rever os irmãos ali. Então, veja que o que nós aprendemos aqui é que Satanás ele é capaz de frustrar os planos dos servos de Deus. Satanás é capaz de frustrar até mesmo planos de uma igreja local. Então, às vezes, obstáculos, barreiras se levantam, por exemplo, para um missionário. O missionário pretende ir para determinada região, para determinado local, e se levantam ali barreiras, obstáculos, empecilhos que atrapalham dele ir para determinado lugar. Autoridades governamentais também podem impedir a entrada de pregadores da palavra em determinados lugares, em aldeias indígenas, por exemplo. Oportunidades de serviço cristão que repentinamente se perdem sem que tenhamos feito nada para isso acontecer também. Tudo isso são exemplos de como Satanás pode operar e frustrar planos dos servos de Deus, planos de uma determinada igreja. Pessoas também que criam notícias falsas sobre a igreja, divulgam pelos meios de informações para que a igreja fique difamada e a mensagem do evangelho deixe de alcançar certas pessoas e também isso também atrapalha o serviço da igreja. Então são métodos usados por Satanás. Ele pode frustrar nossos planos em determinadas ocasiões. Então isso tudo parece muito desanimador, né? Porque a gente está servindo a Deus aqui. Então pensar nisso, Satanás pode frustrar os nossos planos e os planos de uma determinada igreja. Isso é um pouco desanimador, né? Ou parece ser um pouco desanimador, mas a gente deve lembrar que isso tudo acontece debaixo da soberania de Deus. Satanás não está fazendo algo que Deus não esteja permitindo. Deus está permitindo isso. Lembra de Jó? Quando Satanás aparece ali diante de Deus
E ali ele argumenta falando, olha, Jó ele te serve por interesse, porque o Senhor tem dado muita coisa a Jó. O Senhor cercou ele com uma sebe, ou seja, o Senhor colocou uma proteção ao redor de Jó. Tira isso e o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar diante da sua face. Então, depois que Deus tirou Jó, ele sofreu várias coisas ali, por causa dessa argumentação de Satanás. Mas veja que os males que Jó sofreu, as suas frustrações só foram possíveis porque Deus quis que aquilo acontecesse, porque Deus tirou, naquele determinado momento, parte da sua proteção, digamos assim. E isso pode acontecer também com a igreja, uma igreja local, com os servos de Deus. Deus pode permitir que, em determinada ocasião, Satanás frustre os planos de determinada igreja. Mas, meus irmãos, a nossa esperança última está no nosso Deus. A gente sabe que o inimigo nunca irá destruir a igreja de Cristo. Embora ele destrua certos planos e frustre certos planos que nós possamos fazer, ele nunca vai destruir a igreja. Ele nunca vai atrapalhar de maneira última ou frustrar o plano final de Deus, que é a salvação e a vitória final do seu povo por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a nossa segurança está nisso. Embora Satanás frustre determinados planos em determinadas ocasiões, o plano final de Deus está seguro. A igreja de Cristo está segura. Então, Deus tem seus planos e, às vezes, ele permite que isso aconteça, que Satanás ele age dessa maneira, mas nós devemos confiar nele nesses momentos. E Paulo, ele, no versículo 19 e 20, ele explica o motivo que o levou a tentar, mais de uma vez, regressar aos irmãos de Tessalônica. Isso tinha a ver com o futuro escatológico desses irmãos. Então, vamos ler aí o versículo 19 a 20 do capítulo 2. Leiamos. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, veja que o motivo para Paulo tentar regressar a esses irmãos é porque eles eram a alegria, a esperança, a alegria, a coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda. Ou seja, Paulo está olhando para o futuro, para o dia em que Jesus virá ou regressará à Terra. Ele descreve isso em termos de uma visita de um rei a um estado. A gente já viu isso lá no capítulo 4, a gente teve que adiantar essa carta, né? Então a gente já viu o capítulo 4 quando ele trata do retorno do Senhor, da volta do Senhor e também da ressurreição. E Paulo lá também descreve a vinda de Cristo como a vinda de um rei a um determinado estado. Era isso que acontecia no mundo antigo. Às vezes, governantes, reis, até mesmo o imperador, ele ia até determinado estado e ali as pessoas, os cidadãos da cidade, saíam até o rei, se encontravam com ele e o escoltavam até de volta a essa cidade. E é interessante que Paulo descreve isso também dessa maneira aqui, embora menos clara do que no capítulo 4, mas Paulo fala do dia em que o Senhor do mundo virá e nós estaremos diante dele. Paulo fala que esses irmãos de Tessalônica, eles são a esperança de Paulo na presença de Cristo. Ou seja, vocês são a nossa esperança. Ele está falando aqui no sentido de que ele, Silvano e Timóteo, esperavam vê-los diante do Senhor na sua vinda. Vocês vão estar lá conosco na presença do Senhor, vocês também são a nossa alegria. Nós, quando estivermos diante de Cristo, nos regozijaremos por vermos vocês lá também. E vocês são a nossa coroa em que exultamos. Aqui a ideia de coroa não é de coroa de realeza, de coroa real,
mas é a coroa que os competidores nos jogos antigos ganhavam. Os vencedores de uma competição ganhavam. Então, Paulo se refere a essa coroa de vitória. Para Paulo, Silvano e Timóteo, os tessalonicenses, no dia da vinda do Senhor, ali diante de Cristo, eles são a coroa de glória, a coroa de vitória. Aí é isso que acontece com todo ministro de Cristo, que acontecerá, melhor dizendo, com todo ministro de Cristo, quando ele ver ali a sua igreja amada, a igreja que ele cuidou, a igreja a qual ele pregou o evangelho diante do Senhor Jesus. Um estudioso da palavra de Deus, William Hendrickson, ele diz o seguinte, né, parafraseando ele aqui, ele diz o seguinte: os ministros do evangelho verão a mais elevada realização de sua esperança e experimentarão suprema alegria quando ali contemplarem os frutos de seus esforços, ali em pé, com regozijo, ações de graças e louvor à destra de Cristo. Isso constituirá a coroa de glória, o almejado louro do vencedor. É assim que os pregadores da palavra de Deus, aqueles que pregam a palavra de Deus a vocês, se sentirão quando, no dia de Cristo, vocês estiverem lá de pé diante do nosso Senhor. Vocês serão para eles uma coroa de glória, a sua alegria e o cumprimento de toda a sua expectação, de toda a sua esperança. E, meus irmãos, no capítulo 3, no versículo 1 a 5, nós vemos a providência de Paulo no envio de Timóteo. Nós vemos aqui alguns detalhes que Lucas não nos conta lá em Atos dos Apóstolos, isso por motivos óbvios. Nós sabemos que Lucas, como um historiador, ele precisa resumir o seu relato. Então, ele colocou ali em Atos as coisas, os relatos, os detalhes que ele achou mais importante para transmitir a ideia que ele queria transmitir. Mas aqui, em 1 Tessalonicenses, nós temos um relato de primeira mão do próprio apóstolo Paulo sobre o que aconteceu depois que eles saíram lá de Tessalônica, né, depois da partida deles. Então, depois da fuga de Paulo, Silvano e Timóteo de Tessalônica, eles foram para a Bereia, né, e de lá também eles tiveram que fugir, né, tiveram problemas ali em Bereia, porque os perseguidores que foram hostis a Paulo, Silvano e Timóteo lá em Tessalônica, eles foram também lá para Bereia, porque eles ouviram que a palavra de Deus estava sendo recebida, pregada e recebida lá. E aí eles se sentiram com raiva, né? Ficaram com inveja e foram lá atrapalhar o ministério deles. E aí Paulo teve que fugir sozinho para Atenas. E aí é interessante que Paulo depois ele encontra com Silvano e Timóteo em Atenas. Então Paulo primeiro de Bereia ele vai para Atenas sozinho. Depois, Silvano e Timóteo encontram com Paulo lá em Atenas, e de Atenas, Paulo manda Timóteo a Tessalônica, envia Timóteo a Tessalônica para ver como andam as coisas lá, como esses irmãos de Tessalônica estavam. Então, Timóteo foi enviado para fortalecer e encorajar os irmãos que estavam ali passando por dificuldades. E aí Paulo menciona o regresso de Timóteo no versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio. Então, Timóteo foi para Tessalônica para encorajar os irmãos, para saber como as coisas estavam andando lá. E a gente sabe que esse fortalecimento, esse encorajamento que Timóteo precisou dar ali aos irmãos foi por causa da perseguição, da hostilidade que eles estavam enfrentando, porque embora Paulo, Silvano e Timóteo tenham saído de Tessalônica, por causa desses perseguidores, dos que foram hostis a eles, os irmãos de Tessalônica ficaram lá, eles não podiam sair e acompanhar a Paulo e os seus outros companheiros de viagem, porque eles tinham sua vida ali em Tessalônica. Então, os pregadores foram embora, mas a igreja ficou lá, e os homens hostis ficaram lá também. Então, esses irmãos
eram como ovelhas ali em meio a lobos. Eles tinham que suportar aquela situação e não dava para fugir desse problema. E assim também é com vários dos nossos problemas, né? A gente não tem controle sobre muitos deles. Então, algumas vezes a gente tem que suportar os problemas e apenas orar a Deus para que resolva a situação. E isso acontece também quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho, como aconteceu a esses irmãos aqui. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, que Ele dotou pessoas, Deus dota pessoas nas igrejas, capacita pessoas para encorajar, para fortalecer os irmãos que estão precisando de encorajamento, de fortalecimento. Lá em Romanos 12, no versículo 8, Paulo fala do encorajamento e da exortação como um dom espiritual, de pessoas que exortam, que encorajam, que fazem isso com dedicação. Então, essas pessoas são dotadas por Deus para o nosso fortalecimento espiritual e por meio delas Deus mantém a chama da nossa esperança, da nossa fé, do nosso amor acesas para que haja então perseverança na fé. E assim foi Timóteo para com esses irmãos de Tessalônica. E uma das coisas que nos chama a atenção nesse trecho é que no versículo 3 e 4, Paulo fala aí sobre o ensino dele em Tessalônica. Então, veja que no versículo 3 e 4, parte da catequese, digamos assim, em Tessalônica, para aqueles irmãos, consistia em saber sobre sofrimento, sobre tribulações. Veja aí no versículo 3 e 4, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estávamos, ou melhor, que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então veja que parte do ensino primário, digamos assim, para aqueles cristãos em Tessalônica, foi a saber sobre sofrimento, sobre a perseguição. Isso é muito diferente do que os pregadores andam falando por aí hoje, prometendo, como o pastor falou aqui, né, prosperidade e tudo de bom nesse mundo. Eu até pensei que o pastor ia pregar aqui parte do meu sermão. Então veja que é muito diferente do que hoje em dia se fala, né? Então, veja, meus irmãos, Paulo foi sincero. Paulo foi muito sincero aqui. Ele não chegou para esses irmãos prometendo coisas que o evangelho não promete. Ele não falou, olha, agora que vocês vieram à fé no Messias, as coisas na vida de vocês vão mudar, tá bom? Vocês agora vão ser colocados num patamar mais elevado da sociedade, vão ser benquistos pelos homens, vocês vão ser amados, prósperos, a vida financeira de vocês vai melhorar, terão papéis importantes na sociedade, ninguém vai perturbar a vida de vocês. Eu vejo que ele não promete coisas que o evangelho promete. Ele já começa pregando o evangelho e fala, olha, vamos jogar limpo aqui, falar a realidade. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer. Então, vejo que esse era o ensino de Paulo em Tessalônica. E isso deve servir de lição para nós também. Quando a gente prega o evangelho para as pessoas, a gente não pode prometer coisas que o evangelho não promete. A gente não pode fazer promessas que não está embutido ali na boa notícia sobre Cristo Jesus. Porque isso é enganar as pessoas. Isso é levá-las a acreditar numa mentira. O evangelho é uma boa notícia, não porque promete uma vida de comodidade, de estima dos homens, mas porque ele fala do senhorio de Jesus sobre o mundo. E que esse Senhor do mundo, ele está agora chamando as pessoas para obedecerem a ele, para fazerem parte da sua família, da família de Abraão. Então, seja bem sincero quando você falar do evangelho às pessoas. E fale do evangelho. Não macule, não profane
a verdadeira mensagem do Senhor com mentiras que Deus nunca prometeu, com coisas que Deus nunca prometeu na sua palavra. Então, depois de enviar Timóteo, Paulo fala do regresso de Timóteo com boas notícias. Ele estava preocupado com esses irmãos por causa das tribulações que eles estavam passando. Envia Timóteo para fortalecê-los, para saber como eles estão, e Timóteo regressa com boas notícias, que esse trecho aí vai do versículo 6 do capítulo 3 ao versículo 10. Então veja, vamos ler aí, versículos 6 a 10 para terminar. Leiamos. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, perceba, meus irmãos, que depois do trecho no início do sermão, capítulo 2, 17 a 20, onde Paulo ele demonstrou uma profunda preocupação com esses irmãos, depois, agora, no caso, ele demonstra uma profunda gratidão ao ouvir que, apesar do sofrimento exterior que esses irmãos estavam passando, eles permaneceram firmes, eles estavam muito bem espiritualmente. E essa gratidão de Paulo é tão profunda que ele chega a afirmar que ele, Silvano e Timóteo estão vivos se esses irmãos estão permanecendo fiéis, permanecem na fé. E porque para Paulo, Silvano e Timóteo, que já estavam passando por várias dificuldades, tribulações, privações, como ele menciona aí no versículo de número 7. Se eles ouvissem que os tessalonicenses haviam abandonado a fé, isso para eles seria uma notícia que arrasaria todos ali. Seria como a morte para eles. É por isso que ele fala aqui, no versículo 8, porque agora vivemos se estáis firmados no Senhor. Então, ao ouvir sobre essa firmeza, mesmo nas tribulações, eles têm um motivo para se alegrar, a ponto de Paulo reconhecer que não há ações de graça suficiente que eles podem dar a Deus, pelo fato dele ter preservado esses irmãos, por causa da alegria que ele estava sentindo. E o desejo último de Paulo nesse trecho aqui é estar presente com esses irmãos de Tessalônica para, como ele fala aqui, reparar as deficiências da vossa fé. Ou seja, eles precisavam ainda de certas instruções, eles estavam necessitados de doutrina, e Paulo, então, queria estar presente também adiante deles por causa disso. Muito provavelmente essa deficiência da vossa fé, né, que ele fala aqui, tem a ver com a vinda do Senhor Jesus, coisa que Paulo ele fala e ensina lá no capítulo 4, no capítulo 5 também, dessa carta, 1 aos Tessalonicenses. Mas vejam, meus irmãos, que no meio de tantos problemas aqui que eles estão passando, que é a distância de irmãos queridos, Satanás frustrando planos, tribulações, privações, no meio de tantos problemas, de tantas angústias, Paulo, Silvano e Timóteo ainda podem se alegrar em Deus por ver que aquela pequena e tenra congregação que eles tinham plantado ali na cidade de Tessalônica perseverava ainda
na fé e na graça que há em Cristo Jesus. Para eles, a notícia que chegou da parte de Timóteo foi tão maravilhosa a ponto de ser o alento deles naquele momento. E esse é o meu desejo também para nós. Meu desejo é que essa verdade habite em nós também, que essa atitude habite em nós também, porque às vezes nós estamos muito preocupados com as nossas próprias coisas e a gente esquece de olhar para o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos, na vida dos outros membros da igreja que fazem parte da nossa família em Cristo Jesus. Se fosse diferente, se nós estivéssemos preocupados com os nossos irmãos, a perseverança deles na fé e a obra de Deus na vida deles seria para nós motivo de gratidão, motivo de alegria e vida para nós no meio dos nossos problemas pessoais, no meio das nossas dificuldades, das nossas tribulações individuais, pessoais que nós enfrentamos durante os nossos dias. Então, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus opere isso em nós, opere essa preocupação. Nós devemos estar preocupados com os nossos irmãos, observarmos a obra de Deus na vida deles e sermos gratos por isso, sermos alegres, termos contentamento em Deus por causa disso, e que isso seja operado em nós a ponto de nós dizermos o seguinte: Senhor, não posso agradecer a Ti o suficiente por toda a alegria que tenho, pelo que tens operado na vida dos meus irmãos. Amém.